Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Faremos a leitura dos versos 11 até o verso 16. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo no texto, por favor. Segundo Crônicas 7, 11 a 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus amados nesta noite sobre o tema, o preço do avivamento. O preço do avivamento. Irmãos queridos, nós já lemos muitas vezes sobre o que Deus já fez em muitos lugares, noutros tempos, rasgando os céus e derramando copiosamente do seu Espírito. Já fomos impactados com relatos, com narrativas, com testemunhos dos grandes e portentosos atos de Deus, quando a igreja, passando por uma crise, por uma sequidão, por um tempo de estio, o povo de Deus se humilhou, o povo de Deus se arrependeu, o povo de Deus orou, e Deus abriu as janelas dos céus e derramou do seu Espírito. Mas hoje eu gostaria que nós olhássemos para esta passagem, não apenas como uma narrativa histórica, de um fato ocorrido há 3.000 anos, mas de uma rota, de uma receita, de um caminho que hoje você e eu poderíamos esperar de Deus, uma intervenção sobrenatural na nossa geração. O contexto aqui é que o templo de Jerusalém, magnífico, majestoso, magnificente, está sendo inaugurado. Era o sonho de Davi construir uma casa para Deus. Até então só havia o tabernáculo, um templo móvel, pequeno. E então Davi aspira que a casa de Deus seja edificada. Quem realiza esse projeto é o seu filho Salomão. E diz a Bíblia que, tendo Salomão acabado de consagrar esta casa, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. É nessa conjuntura que Deus aparece para ele, onde a glória já estava enchendo a casa, a presença de Deus estava marcando aquela geografia. É que Deus diz para Salomão:
o que está escrito no verso 13. Salomão, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí começa então uma proposta de avivamento. Você nota que o avivamento então, ele é precedido por uma crise. É quando tem crise, é que a intervenção de Deus chega. Agora eu pergunto para os meus irmãos, vocês acham que tem crise na igreja evangélica brasileira? Vocês acham que tem crise na família dos crentes nesta nação? Vocês acham que tem crise hoje no parlamento? Vocês acham que tem crise hoje no Supremo Tribunal Federal? Vocês acham que tem crise hoje no empresariado brasileiro? Tem crise hoje nas instituições? Para todo lado que você olha, para todo ângulo que você vê, para toda perspectiva que você nota, há uma crise instalada. A crise não é para nos levar ao desânimo, a crise não é para nos levar ao pessimismo, a crise não é para nos levar à incapacidade de esperança, a crise é um tempo de oportunidade para fazer o que Deus está dizendo. Se essa hora da crise chegou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero olhar aqui, à guisa de introdução, 4 coisas. Primeiro, o problema, a crise. Está aí no versículo 12 e 13. Deus apareceu para Salomão e disse para ele: Salomão, eu escutei a sua oração. E se você ler no capítulo 6, a oração dele estava nessa linha. Se aparecesse problema, Deus, e nós nos humilharmos, então o Senhor perdoa. Se aparecer aquele outro tipo de problema, Deus, e nós nos colocarmos, o Senhor perdoa. Se aparecer aquele outro tipo de problema, Deus, então o Senhor perdoa. E essa oração Deus ouviu. Então esse é o problema. Nós temos problema, irmãos? Temos. O que vamos fazer? Então vem a condição. Qual a condição? Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí vem essa terceira coisa, a promessa, então eu ouvirei dos céus, e vem em quarto lugar, a presença dele, versículos 15 e 16, e ele diz: nela, aqui estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então nós não estamos aqui falando de preço de avivamento por uma iniciativa humana, por uma ideia nossa, por uma percepção humana, apenas escorados e amparados naquilo que cremos, ou pensamos, ou imaginamos, ou sentimos. Nós estamos ancorados na eterna e infalível palavra de Deus. Então, vamos olhar aí 3 lições desse texto, que eu gostaria de repartir com vocês, sobre o preço do avivamento. Primeiro, temos que olhar quem somos. Olha o versículo 14 comigo. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Você pode repetir essa frase comigo daí? Se o meu povo se chama pelo meu nome. Notem aí que a primeira coisa que nós estamos pensando como preço de avivamento é identificar a nossa identidade. Quem é que está pedindo avivamento? É o Congresso Nacional? É o Parlamento Brasileiro? É a Suprema Corte? São os empresários? Quem é que está pedindo avivamento aqui? O povo de Deus. Então vamos olhar 2 coisas aqui. Primeiro, nós somos povo de Deus. Você crê nisso? Você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Você foi chamado por Deus com santa vocação.
Você foi regenerado, Deus mudou o seu coração. Você foi marcado, selado como propriedade exclusiva de Deus. Deus está dizendo, você é minha propriedade exclusiva. Você foi adotado na família de Deus. Você já foi declarado justo diante do tribunal de Deus. O Espírito Santo de Deus não só desceu do céu, ele habita em você. Você é templo da morada do Espírito Santo. Você é ovelha de Cristo, você é filho de Deus, você é servo, serva de Deus, você é herança de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus, você é a propriedade exclusiva de Deus. Então note isso. No momento que você começa a entender que nós somos o povo de Deus, começa então a abrir o caminho para o avivamento. Porque se o meu povo, nós somos povo de Deus. Agora, se ser povo de Deus é um privilégio, ser povo de Deus significa outra coisa, é uma fortíssima responsabilidade. Porque agora o mundo está olhando para nós. A sociedade está olhando para nós. Nós não podemos conclamar as pessoas ao arrependimento se o mundo olha para nós e não está vendo arrependimento. Nós não podemos anunciar esperança para as pessoas se o mundo olha para nós e nos vê como desesperados. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio, nós estamos aqui diante de uma imensa responsabilidade, porque o nosso papel como povo eleito de Deus, raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, é anunciarmos as virtudes de Deus nesse mundo. Mas nota em segundo lugar, nós somos, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, quem é o povo de Deus? Nós somos aqueles que chamam pelo nome de Deus. Em outras palavras, Deus é a nossa identidade. Nós somos o único povo que chama pelo nome de Deus. Quem é você? Eu sou aquele que chama pelo nome de Deus. Eu sou aquele que sou conhecido como aquele que espera em Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa é uma verdade, nós não temos outro nome a quem recorrer. É por isso que hoje você e eu viemos aqui esperando de Deus uma intervenção. Que o deserto se torne um pomar. Que o vale se transforme num manancial, que a aridez se transforme em campos frutíferos, que a nossa alma seca como o deserto Negueb se transforme em fontes de águas e de vida. Agora, o avivamento, notem vocês, é obra de Deus, mas ele só virá se buscarmos a Deus. Então tem duas coisas aqui para olhar. Como é que começa o verso 14? Que palavra você nota aí começando? Se. Note que as duas coisas andam juntas. A soberania de Deus e o quê? A responsabilidade humana. A igreja produz avivamento? Sim ou não? Não, a igreja não produz avivamento. A igreja não forma essa chuva. A igreja não abre as comportas dos céus. A igreja não tem capacidade de derramar o Espírito Santo. Mas a igreja precisa preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. As chuvas não virão se o povo de Deus não se humilhar, não se arrepender, não orar, não acertar a sua vida. Então preste bem atenção nisso, irmãos. Mostra para nós que esse se indica a possibilidade do povo de Deus, infelizmente, afastar-se dele. E note que o versículo 14 está mostrando uma realidade de afastamento. O povo de Deus está afastado de Deus, o povo de Deus está longe de Deus, o povo de Deus está infiel a Deus, o povo de Deus está desobedecendo a Deus, o povo de Deus não está orando a Deus, o povo de Deus não está se quebrantando diante de Deus. E agora, se o meu povo se humilhar. Agora eu vou fazer uma pergunta para o seu coração. Você está buscando a Deus e pagando o preço por um avivamento?
Se Deus dependesse hoje da sua vida, o avivamento viria? Se todos os crentes fossem exatamente como você, as janelas se abririam ou o céu se fecharia? Então Deus começa a dizer: se você, se eu, se nós aqui. A grande pergunta então é: nós queremos isso? A primeira coisa então é mostrar quem nós somos. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que clama pelo nome de Deus, e nós somos o povo que corre o risco de se afastar de Deus. Nós somos o povo agora convocado para acertar a vida com Deus. Vem o segundo ponto. Se o primeiro ponto é quem nós somos, o segundo ponto dessa mensagem é o que precisamos fazer. Volta os olhos para o verso 14 de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Se humilhar. O que é humilhar? Você encontra na Bíblia um pecado, e eu perguntei um dia num retiro nosso, o preletor era o pastor Rousseau Shedd, e eu perguntei assim para ele: pastor Rousseau Shedd, na visão do senhor, qual é o pecado mais comum ou mais grave no meio evangélico? E ele respondeu assim, no meu entendimento, ele era uma pessoa, vocês conheceram, muito humilde, na minha modesta opinião, eu acho que o maior problema é dureza de coração. Essa palavra é usada às vezes na Bíblia de dura cerviz. Esse pescoço aqui, ó, a nuca, dura, não curva, não se dobra, não se rende, não se capitula. Soberba, altivez, orgulho, incapacidade de reconsiderar, de admitir o erro, de admitir o pecado. Irmãos amados, nós vivemos um período de soberba. Nós vivemos um período de guerra, de ideias. Calvinistas e arminianos, de conservadores e pentecostais, de amilenistas e pré-milenistas. E nós entramos nessa luta intelectual e muitas vezes estufamos o peito e olhamos uns para os outros de cima para baixo. Temos nariz empinado, achamos que somos os donos do saber. Eu sou melhor do que você, eu faço mais do que você, eu sou mais crente do que você, sou mais espiritual do que você. E muitas vezes nós nos encastelamos nesse refúgio de vaidade, e o nosso coração vai ficando blindado, com a casca grossa, com a armadura da insensibilidade. Qual foi a última vez que você já viu um crente debulhando-se na presença de Deus, chorando pelo seu pecado, reconhecido das suas mazelas, das suas misérias, não apontando o dedo para o outro, mas dizendo: ai de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim. Avivamento começa com choro, irmãos. Avivamento começa quando eu tenho consciência da minha crise. É por isso que Jesus Cristo abre as bem-aventuranças dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nada começa na vida cristã a não ser que você se renda, a não ser que você deponha as armas, a não ser que você diz: eu estou falido, a não ser que você diz: eu não tenho nada de mim mesmo, eu me aproximo diante de Deus como um mendigo necessitado, não tenho nada, Senhor, eu preciso de graça e misericórdia. Se o meu povo se humilhar. Notem vocês que Deus não requer do seu povo apenas uma tintura de melhora no procedimento.
Deus não requer do seu povo apenas novos e melhores votos. Deus não requer do seu povo apenas uma dose de boa vontade. Deus não requer do seu povo apenas uma simpatia para com a sua causa. Deus requer do seu povo que ele se humilhe. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono. Mas habita com quem mais? Com abatido e contrito de coração. É aí que Deus vem. É aí que Deus desce. E a pergunta que eu preciso fazer é essa: meu Deus, o meu coração já está assim? Como aquele publicano que batia no peito e nem ousava olhar, disse: sê propício a mim, Senhor, eu sou um pecador. Aqui começa o avivamento. Esse é o preço. Segundo lugar, volta os olhos para o versículo 14, o que segue aí? Se o meu povo se humilhar e fizer mais o quê? E orar. Nunca houve avivamento sem oração, nunca. Nunca houve vitória espiritual sem oração. Jacó prevalece na oração e Deus mudou o nome dele e a história dele. Elias prevalece na oração e os céus derramam chuvas copiosas. Ezequias prevalece em oração e Deus livra Jerusalém de um ataque terrível do Império Assírio. Neemias prevalece em oração e a cidade que estava há 140 anos debaixo de escombros é reconstruída. Os discípulos prevalecem em oração no cenáculo 10 dias, ininterruptamente, e o Espírito Santo vem com grande poder. Os jovens universitários de Oxford prevaleceram em oração em 1739, e aconteceu o grande avivamento inglês do século XVIII, tirando a igreja da sequidão. Os pastores coreanos, num retiro espiritual em 1907, prevaleceram na oração, e aquele país experimenta um avivamento até hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E eu pergunto então a você, se dependesse da sua vida de oração, o avivamento viria? Como é que está a sua vida de oração? Ocupado demais para orar? O que é que enche o seu coração? A quem você aspira? A quem você deseja? A quem você busca? Que lugar tem a oração na sua agenda? Quão comprometido você é com a oração? Nós somos distraídos com muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Podem ter certeza, tanto do nosso coração, quanto a ação do inimigo, para nos desviar, para nos distrair, com muitas atividades, para nós não orarmos. Porque sem oração, não tem intimidade com Deus. Sem oração, não tem poder espiritual. Sem oração, as janelas dos céus continuam fechadas. Sem oração, o caminho vai estar bloqueado para nós. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar. Louvado seja Deus, irmãos, muitos de nós já participaram de reuniões preciosas de oração, de vigílias de oração, e muitos de nós temos visto orações, reuniões abençoadíssimas, mas eu posso lhes garantir, rodando pelo Brasil afora, mais de 80% das igrejas neste país, as reuniões de oração estão morrendo, estão no CTI. Tem tempo para churrasco, tem tempo para festa, tem tempo para aniversário, tem tempo para viagem, tem tempo para negócio, tem tempo para ganhar dinheiro, tem tempo para gastar dinheiro, mas não temos para orar. Porque Deus não é a prioridade. Porque não tem fome de Deus. Porque não se anseia por Deus. E o texto está dizendo é que o avivamento vem é quando o povo de Deus se entrega à vida de oração. Mas prossiga o texto comigo aí, olha mais. Se o meu povo se humilhar e orar e fizer mais o quê? E me buscar. E o que significa isso? E me buscar?
Porque muitas vezes quando você ora, o que você pede? O que você pede? Você pede por você, você pede pela sua família, você pede pela sua saúde, você pede pelo seu emprego, você pede pelo seu casamento, você pede pelos seus netos, você pede pela sua família, você pede pelos seus amigos, você pede pelas pessoas, você pede. Mas é diferente. Se o meu povo me buscar, qual é o alvo dessa busca? O que você está querendo? Prosperidade? Riqueza? Sucesso? Vitória? O que se está pedindo aí, irmãos, não são coisas, o que se está esperando aí é buscando ao próprio Deus, é a presença de Deus, é a própria glória de Deus. Aqui está o grande ponto do avivamento, irmãos, é que em tempo de avivamento as pessoas não querem coisas, as pessoas querem Deus. Em tempos de busca de avivamento, as pessoas não querem buscar nada para eles mesmos, eles querem a presença de Deus, aquilo que Moisés um dia disse para Deus: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir, um anjo é bom, mas eu não quero o anjo, a terra prometida é boa, mas eu não quero a terra prometida, eu quero a tua presença, é a tua presença, Senhor, é a presença de Deus na nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, é a presença de Deus, é fome de Deus, é sede de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, quarto lugar, olha o que está pedindo aí, e o que mais? E se converter dos seus maus caminhos. Então vamos pensar um pouquinho. Tem mau caminho? Tem. Mas quem é que está no mau caminho? É o povo de Deus, o meu povo. O fato de você, ou eu, ou nós, ou alguns de nós, ou a maioria de nós, num dado momento da vida, andar por um mau caminho, não significa que nós deixamos de ser o quê? Povo de Deus. Mas quando o povo de Deus anda por um mau caminho, o que é que esse povo perde? A presença de Deus. E quando o povo de Deus perde a presença de Deus, o que vem sobre esse povo? A disciplina de Deus, o juízo de Deus, o inimigo cresce, prevalece, ele começa a viver uma vida infeliz, os gentios blasfemam do nome de Deus por causa do povo de Deus, a obra de Deus emperra, a igreja não cresce, a vida não anda, a família emperra, tudo emperra. O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: é preciso ter não apenas um sentimento de arrependimento, é preciso ter ações concretas de mudança. Porque não adianta num culto público eu chorar, eu me emocionar e eu falar: Deus, tá bom, eu sou pecador mesmo, eu estou arrependido, e amanhã voltar tudo de novo. O que é converter dos seus maus caminhos? Eu estou indo nessa direção, reconheço que eu estou errado, mas eu não prossigo mais nessa direção, eu tomo outra direção. Se eu mentia, não minto mais. Se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu fazia negócios honestos, não faço mais. Se eu estava vendo o que não devia ver, não vejo mais. Se eu escutava o que não devia escutar, não escuto mais. Se eu falava mal dos outros, não falo mais. Se eu tinha esta prática que era inadequada com o meu testemunho cristão, não quero mais. Você despoja-se disso com uma roupa suja e você quer adotar uma nova postura na sua vida. Desviar-se, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, mau comportamento, péssimo padrão de vida, conduta ruim, tem que deixar o pecado, não é apenas arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Então, a minha e a sua oração deveria ser essa agora do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por quê? Tem hora que eu estou no caminho mau e nem sei. Tem hora que eu estou no caminho mau e estou batendo palma para mim mesmo. Tem hora que eu estou no caminho mau e acho que está tudo bem comigo, como a igreja de Laodiceia. Eu estou rico e abastado e eu não preciso de coisa nenhuma. Tem hora que eu estou no caminho mau e estou no reinado da morte, achando que eu estou vivo, como a igreja de Sardes. Então é necessário que a gente ore e peça a Deus para trazer para nós reconhecimento, para que haja verdadeiro arrependimento. Mas, vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. O que é que Deus nos promete? Primeiro ponto é quem somos. O segundo ponto é o que devemos fazer. O terceiro ponto é o que Deus nos promete. Primeira coisa que Deus nos promete, olha comigo o versículo 14. Então, olha o resultado. Então, o que acontece? Eu ouvirei dos céus. Deus promete nos ouvir. Irmãos amados, os ouvidos de Deus estão fechados? Sim ou não? Não. Mas por que às vezes a nossa oração não é ouvida? E a Bíblia diz que o nosso pecado faz o quê? Separação entre nós e nosso Deus. Então existe um obstáculo que obstrui o caminho da resposta da oração. Eu fui, quando era pastor em Bragança, um dia fazer um retirozinho com um casal da igreja, numa cidadezinha muito bucólica aqui de Minas Gerais. Estava fazendo frio igual hoje, chovendo, e quando chegamos lá, era um lugar muito pequeno, estava faltando água, não tinha água. E naqueles dias foram examinar, e no dia seguinte conseguiram resolver o problema, é que no cano que estava levando água para a caixa central, tinha um rato morto, encalhado. A água não passava. Às vezes, irmãos, as águas não fluem na nossa vida, porque tem ratos mortos, encalhados. Às vezes não temos vida vitoriosa de oração, porque tem pecados não tratados, não confessados, não abandonados. Mas a primeira coisa que Deus promete para nós é o seguinte: quando você acerta a vida com Deus, a sua vida de oração flui, o obstáculo é retirado, Deus escuta você. Louvado seja Deus, porque Ele quer restaurar a nossa vida de oração, para nos deleitarmos nele, para termos prazer nele. Segunda coisa que vai acontecer, olha aí comigo, perdoarei o quê? Seus pecados. O que é que impede a chegada das chuvas? Deixa eu lhe dar dois exemplos bíblicos. O primeiro deles eu vou tirar lá de Josué capítulo 7. O segundo deles eu vou tirar de 1 Reis 19. Lá em Josué 7 diz que Josué sofre uma humilhante derrota diante de Ai, uma pequena cidade, depois de uma vitória tão retumbante diante de Jericó. E quando ele se prostra com os anciãos, Deus diz: pode ficar de pé, Josué, não adianta orar não. Tem pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, nem podereis resistir aos vossos inimigos. Em outras palavras, meus amados irmãos, em outras palavras, o pecado escondido, não tratado, não abandonado, ele impede as bênçãos e as vitórias de Deus sobre a igreja. Vocês se lembram, lá em 1 Reis 19, que antes de Elias subir para o cume do Carmelo, ele tirou Baal do caminho. Porque não adianta trocar o Baal de lugar, não adianta botar roupa diferente em Baal, não adianta chamar Baal de outra coisa, o Baal tem que ser tirado do caminho para que a chuva chegue. Quando você acerta a vida com Deus, Deus está dizendo: eu vou perdoar os seus pecados. Vou perdoar os seus pecados.
Vocês acham que tem pecado no arraial? Do povo de Deus? Se nós queremos avivamento, irmãos, nós precisamos nos humilhar, orar, nos convertermos dos maus caminhos, para que Deus escute, para que Deus perdoe. Mas finalmente, olha o que Deus promete. Terceiro lugar, último lugar. E farei mais o quê? E sararei a sua terra. E aqui Deus está falando que o pecado traz doença, e Ele está tratando do pecado como se fosse uma doença, como se fosse uma praga, como se fosse uma epidemia, que precisa de cura. E eu quero dizer para você que você e eu precisamos de cura, que a nossa família precisa de cura, que a nossa igreja precisa de cura, que as denominações religiosas evangélicas brasileiras precisam de cura, que a nação brasileira precisa de cura. Quem pode curar? Deus. O que precisa acontecer para Deus curar? Que o seu povo se humilhe, se arrependa, acerte a vida, busque a Deus, se converta e ore, e Deus promete que vai fazer. Quando você olha então o cenário, termina aqui, o cenário brasileiro, com tanta crise política, com tanta crise moral, com tanta coisa esquisita acontecendo, eu pergunto a vocês, onde está a solução para a nação brasileira? Onde? Na igreja. Na igreja. É quando a igreja acerta a sua vida com Deus, é que Deus então restaura não só a sua igreja, Deus restaura a nação, Deus visita a nação. E eu queria conclamar você hoje para nós orarmos por nós mesmos, e orarmos pela nação brasileira, orarmos pela igreja evangélica brasileira. Nós somos um só povo, nós somos um só rebanho. A igreja de Cristo é aquela que ela composta por todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, e nós estamos precisando de cura, e Deus é o Deus que cura, é o Deus que restaura. Vamos ficar em pé? Vamos ter um tempo de oração. É tempo de nós buscarmos ao Senhor, e Deus promete enviar o seu Espírito sobre nós, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. É o que Deus promete para nós. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, ovelhas de Cristo, povo teu, amado, escolhido, separado, chamado, selado, remido, habitado, revestido com o teu poder. Mas também nós estamos aqui, Deus, reconhecendo que tantas vezes temos pecado contra ti, temos feito o que é mal aos teus olhos, temos andado por maus caminhos, temos entristecido o Espírito Santo, temos desonrado ao nosso Salvador, temos nos insurgido contra os teus planos de santidade para a nossa vida. Temos vivido, Deus, de maneira a sermos obstáculos e não pedra de passagem. Então perdoa o nosso pecado, tem misericórdia de nós, restaura a nossa sorte, por amor do teu nome, sara a nossa doença, sara a nossa infidelidade, cura-nos, meu Deus, da dureza do nosso coração, quebra a dureza do nosso coração, dá-nos arrependimento genuíno, verdadeiro, e dá-nos a bênção, Deus, de ansiarmos por tua presença, mais do que o ouro e pela prata, dá-nos a bênção de desejarmos a ti, mais do que o nosso conforto, dá-nos a bênção, Deus, de não apenas ouvirmos falar dos grandes avivamentos da história, mas dá-nos a bênção de vermos um grande avivamento em nossos dias.
meu Deus, trabalha o nosso coração, porque nós não somos o que sentimos, nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. E nesta noite ajuda-nos a tomarmos uma decisão, para que a Tua palavra que foi lida e foi trabalhada aqui hoje possa tornar-se realidade em nossa vida. Nós somos o Teu povo, e nós não queremos viver em maus caminhos, nós não queremos ter uma cerviz endurecida, nós queremos nos humilhar debaixo da Tua onipotente mão, para sermos levantados e restaurados e perdoados, e instrumentalizados nas Tuas mãos, a partir desta noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Eu vou pedir permissão ao pastor Arival, até em virtude dessa mensagem, para fazer um apelo a você, um apelo, um pedido. Sábado que vem agora, 6 horas da tarde, nós vamos ter uma grande concentração evangelística no Vale do Anhangabaú. Nós vamos ter um palanque, um palco, com instrumentistas, com um grupo musical, e vamos estar lá com a graça de Deus para pregar o evangelho e levar a mensagem da esperança naquele local. Eu queria fazer 2 pedidos a você. Primeiro, a gente estar conosco sábado, 6 horas da tarde, lá no Vale do Anhangabaú, nesse culto evangelístico. Segundo, convide alguém que não conhece a Cristo ainda e leve com você. Ore pela conversão dessa pessoa. Rogue a Deus que nos dê graça e poder para pregar a palavra. E vocês que estão nos assistindo pela internet, que moram aqui na região, participe com a gente e some esforços conosco para que a palavra de Deus seja proclamada no poder do Espírito Santo. Obrigado, pastor Ivaldo.